Agora foi. Estamos em 17. Show de bola. Tem bastante Eduardo aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5 Eduardo. Não, tem um que tá repetido aqui. Show, vamos lá. Então, nós estávamos falando sobre segurança. Você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança. Né? Então, falamos que segurança é a mão, né, que o engenheiro tem aí para lidar com as incertezas, né? É a ferramenta que o engenheiro tem para lidar com as incertezas. Tá. Tem mais uma coisa? Não, isso eu já falei, a primeira coisa que eu falei. Bom, e então falamos de segurança, o que era a consciência de segurança, né? Eu fiz um exemplozinho para vocês. Ah, não fiz nada, só mostrei o início aqui. Mas deixa eu terminar meu raciocínio. Tá? Voltando um pouquinho aí antes do intervalo, o que nós estávamos falando sobre... Aqui para mim fica ao contrário, por isso que eu fico meio perdida para mostrar, tá, pessoal? Aqui para mim está espelhado. Vou ter que marcar aqui, que é a cena que está mostrando a câmera de vocês aí. Estamos sobre a diferença entre resistência e tensão, né? A gente falou que para aços baixo carbono, né, nossa resistência fica da ordem... Tem o microfone aberto que eu vou fechar, tá? Não sei quem que é. Aí, obrigado por fechar. Eu não tinha achado ainda. Se quiserem falar, pode falar, tá, pessoal? Abre o microfone e fala, só não deixa aberto para não dar eco e não ficar um chiado aí na sala, tá? Mas fique meio à vontade. Tem o chat aí também. Essa mãozinha, às vezes eu não vejo, tá? E o chat demora para visualizar. Então, se... Ah, professor, volta e explica isso aí de novo. Abre o microfone e dá um grito aí que a gente interrompe, tá? No chat, às vezes, passa aquele momento e não consigo visualizar, que eu tô aqui concentrado. Mas, vamos lá. Então, falando que aços, né, aço baixo carbono, e nossa resistência fica na ordem de 250 megapascal, e a escoamento e a ruptura, né, mostrei aqui isso que a gente vai falar um pouquinho de materiais, um pouquinho melhor, né, e a nossa tensão aí para uma barra sendo tracionada é força sobre área, tá, e aí eu tenho aqui o meu coeficiente de segurança, é a relação dessa tensão, ou melhor, dessa resistência com essa tensão, né? Resistência por tensão. E com isso eu posso usar isso para dimensionar componentes. Tá? Por exemplo, eu quero uma barra tracionada, né? Tracionada em A36, tá? A36. Ela tem que resistir... Quanto de carga vocês querem colocar? Sei lá, 2 toneladas, pode ser? 3 toneladas? 3 toneladas, tá? Isso aqui dá 30 kilonewtons, mais ou menos 30 kilonewtons. Uma aproximada aqui. Beleza? E aí, qual o diâmetro essa barra tem que ter? Certo? E aí, lá na minha norma, ou especificação do projeto, ou sei lá, me diz que eu tenho que ter um coeficiente de segurança igual a 2,5? 2,5. Tá? Poderia escolher qualquer valor aqui, tá, pessoal? Poderia ser 1. 1 seria o limite para mínimo diâmetro possível, tá? Mas 2,5 é baseado no que eu falei antes de carga aplicada lentamente ou carga aplicada de forma abrupta, né? Eu acho que dá para usar um exemplo desse aqui legal. Como é que eu calculo esse diâmetro, pessoal? Baseado no que a gente viu na aula de hoje. Como é que eu faço para dimensionar isso? Fácil, tá? Fácil. Eu vou utilizar aqui o meu coeficiente de segurança e a minha noção de
tensão, tá? Então, ó, meu coeficiente de segurança é resistência sobre tensão. Então, eu vou isolar a tensão, tenho a resistência sobre coeficiente de segurança. Então, vamos lá. Sigma, tensão, é igual a S sobre M. Tá? Isso é importante vocês entenderem. Porque sempre o coeficiente de segurança ou vai dividir a resistência, certo? Então, se a resistência é 250 e o coeficiente de segurança é 2,5, tá? Já vou botar os valores aqui, ó. 250 megapascal e o coeficiente é 2,5, escolhido propositalmente, tá? Não é o acaso, certo? Então, quer dizer que minha tensão não pode chegar, ou ela tem que chegar no limite a 100 megapascal. Tá? Então, com essa segurança, ou vai dividir a resistência, ou vai multiplicar a tensão. Tá? Aquilo que eu falei no intervalo, normas. Eu vou olhar uma norma, tem lá um monte de fatores. Tá? Então, ou esses fatores multiplicam a tensão, amplificam a tensão, né? São fatores, como é que eles chamam? Putz, como é que é o termo exato que a norma usa? Majorização, enfim, eles deixam a tensão maior, a força maior, né? Ou eles diminuem a resistência, tá? Então Professor, aqui, pode falar. a resistência o senhor só colocou no cálculo ou tirou de algum jeito e eu não peguei? Não, aqui eu botei a resistência, então eu quero uma barra Isso, tracionada de A36. A36, a minha resistência de tabela é 250 megapascal. entendi, valeu. Eu botei aqui 250 megapascal, tá? Aqui eu estou calculando a tensão para ele não escoar, tá? Não quer dizer que se superar essa tensão de 250 ele vai romper, quer dizer que ele vai plastificar, né? Vai escoar, vai alongar, e isso pode ser um problema para a minha aplicação, né? Ou não, né? Mas eu estou dimensionando tudo para o escoamento, poderia dimensionar para a ruptura. Então, tensão 100 megapascal. Então, agora eu vou ter que encontrar um diâmetro, cadê aqui? Um diâmetro, tal que para essa força me dê uma tensão de 100 megapascal. Eu vou fazer aqui para aproveitar o papel. Talvez fique um pouco bagunçado para vocês, mas eu acho que está bem didático, tá? E aí eu tenho que minha tensão é força sobre área, e eu isolo a área, então vai ser força sobre tensão. Tá? O que é minha área? É uma barra redonda, né? Então, minha área é πd ao quadrado sobre 4, igual a força sobre tensão. Tá? Essa tensão aqui especial, aqui, ó, multiplicada não, dividida pela tensão, pelo coeficiente de segurança, o pessoal costuma chamar de tensão admissível. É qual a tensão que o teu material admite. Tá? Então, aqui, eu poderia botar a tensão admissível, aqui, admissível. Né? E aí eu isolo o meu diâmetro como sendo raiz quadrada 4F sobre π sigma ADN. Tá? Barbada, né? Meu Deus do céu. Por que pagam tão caro um engenheiro estrutural? Um engenheiro calculista? Podia ser bem mais barato, é tão fácil fazer as contas. 4 vezes a minha força, que é de 30 kilonewtons, né? 4 vezes 30 mil, dividido por 3,14, tá? E isso aqui dividido por 100, que é a minha tensão é admissível. E esse valor aqui eu vou tirar a raiz quadrada, e eu tenho um diâmetro de 19,55 milímetros. Tá, então ficou apertado aqui, mas o que vale é chegar até aqui. Né? Daqui para frente vocês conseguem calcular, serve para qualquer condição. Então, um diâmetro de 19,55 milímetros
vai me dar uma tensão de 100 megapascal, e a tensão de 100 megapascal vai me dar um coeficiente de segurança de 2,5 para um aço A36, tá? Importante. Quando a gente calcula a tensão, a gente não leva em conta o material, tá? Olhem lá, se vocês anotaram, olhem na anotação de vocês. Depois eu vou mostrar aqui. Que quando a gente calcula a tensão, né, a gente pega força sobre a área. A força é a força do nosso problema. A área é a geometria do nosso corpo. Em nenhum momento diz se é de aço, se é de alumínio, se é de cobre, se é de plástico, se é de madeira, né? Independente do material, a tensão vai ser a mesma, tá? Claro que se você tiver um material compósito, tá? Então ela vai se distribuir entre os materiais de forma irregular, tá? Mas para materiais sólidos, né, homogêneos, isotrópicos, a tensão independe do material. O material só vai entrar na área da resistência, tá? E no alongamento, quando eu uso alongamento, eu uso modularidade, que aí então entra em questão qual material eu estou usando. Mas a resistência independe do material. Então, o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que você pode desenhar, calcular qual é a tensão e no final só escolher o material que você quer utilizar, tá? Bom, mas isso é papo para uma outra aula que vem. Ainda falando do coeficiente de segurança. Ainda falando um pouquinho mais sobre o coeficiente de segurança. Quanto que eu tempo? Eu tenho tempo, chega. Vamos lá. Estou com um pouco de caneta aqui. As canetinhas estão indo para o saco. Tá? Se eu quiser, eu não tenho norma para me basear, eu não tenho histórico da empresa, eu estou no mato sem cachorro. Tá? Eu tenho que definir um coeficiente de segurança com argumentos científicos, com argumentos técnicos. Definindo ND. Lembra? Fator de segurança de projeto. Tá? Bom, por onde que eu começo? Para definir qual é o fator de segurança que eu tenho que utilizar. Eu começo conhecendo o meu material. Tá? Sem conhecer o material é difícil. É difícil. Tá? Então, eu vou fazer um componente em aço. Né? Que engenheiro gosta de aço, eu conheço bem o componente de aço, sei que ele é tenaz, sei que ele é dúctil, sei que ele é resiliente. Eu sei que tem uma tensão de escoamento, SY, né? A minha empresa é uma empresa bem estruturada, eu faço várias amostras, eu obtenho alguns SYs das amostras do meu material, tá? Então, sei lá, 1, 2, 3, 30 amostras. E eu obtenho um valor aqui de resistência. Eu tinha voltado aqui no exemplo. 20, então a média. Vou botar aqui, ó. A média a gente vai chamar assim, ó. É por questão estatística, tá? Vou botar assim, ó. Média é o MS. A média das resistências, tá? 250 megapascal. Porque eu gosto desse número, tá? Só por isso. Poderia ser qualquer valor. Tá? E o desvio padrão, vocês que fizeram estatística lá, desvio padrão, vocês sabem o que é desvio padrão. Tem lá na qualidade também, né? Desvio padrão eu vou chamar sigma chapéu S. Tá? Por questão estatística mesmo. É só a variável que o pessoal utiliza. Deu 10 megapascal. Tá? E aí eu calculo a variável estatística chamada de C. Tá? C é o desvio padrão dividido pela média. E o nosso C
Esse caso aqui vai dar 0,04. Tá, depois eu vou utilizar esse C lá na frente para fazer um outro cálculo. Tá, então isso aqui, poderia até, mas enfim, é dado de material, né? Fiz esse procedimento, encontrei aqui a incerteza, olha só, a incerteza da resistência do meu material, certo? Aí, se vocês estudaram estatística bem estudadinho, vocês sabem que a minha tensão média é 250, né? Então, eu tenho 99,9% de confiabilidade que a minha resistência está a 250 com três desvios padrões, né? Então, 250, 240, 230, 220. Eu tenho 99,9% de certeza que meu material resiste a 220 megapascal. Tá? Então, esse é o dado estatístico aqui da nossa resistência. Tá? Mas se você não entendeu quanto que eu fiz de cabeça, fique tranquilo. A gente vai fazer umas outras continhas aí que vai te ajudar nisso aí. Tá? E aí, eu tenho um caso simples. Eu não vou fazer caso mais complexo agora, tá? Eu vou só trabalhar com barra sob tração. Depois vocês vão começar a ver o que é a tensão, e aí o bicho vai ficar um pouco mais complicado, tá? Então, tensão é força sobre área. P. Força P sobre área. Essa força P, ela vale, vamos botar aqui, 70 kN mais ou menos 1 kN. Tá? Ou seja, tem uma incerteza de que eu estou aplicando mesmo 70 kN aqui. Tá? E o diâmetro dessa barra, tá? Em torno de 20 mais ou menos 0,5 milímetros. Barra laminada. Entenderam aonde isso vai dar? Se não entenderam, vamos lá. Então, qual é a tensão que esse material está sendo submetido? É P sobre A. Qual que é a minha área? É πd ao quadrado sobre 4, né? Então, a equação fica desse carinha aqui, ó. Se eu calcular isso aqui com os valores médios, eu vou ter a média da tensão, que é igual a 222,82 megapascal. Uou. Tá? E essa incerteza, o que vai acontecer? Porque, ó, pode acontecer do meu diâmetro vir na mínima e a minha força ser aplicada na máxima. Mas pode não acontecer. Então, existe aqui uma distribuição estatística de incertezas. Tá? Uma distribuição estatística de incertezas. E para isso tem aquele outro arquivinho que eu coloquei lá na... Ixi, cadê ele? Lá no Moodle de vocês. Vamos abrir pelo Moodle aqui mesmo. Propagação de incertezas. Vamos compartilhá-lo. Propagação de incertezas. Tá. Então, isso é uma coisa que eu não cobro em prova, tá? Mas eu mostro aqui na primeira aula, porque eu acho que isso é um conceito, tá? Que quando eu estudei já estava em pauta e cada vez mais é coisa que o engenheiro tem que saber, né? A gente fala em Six Sigma, Black Belt, né? Todas essas questões de qualidade e tal. E são conceitos simples, tá? São conceitos simples. Enfim, eu estudei depois da faculdade, mas, enfim,
É importante entender isso aí. Tá? Bom, então tem aqui a definição de precisão e exatidão, né? O que é preciso, tem uma repetibilidade boa, certo? E exatidão é quanto perto da média, quanto perto do alvo você está. Né? Passo para frente. Quando eu fiz metrologia, li de metrologia, eu tenho uma cota e eu tenho uma tolerância, né? Quanto essa tolerância pode variar. Na vida real, cada peça, cada medida que eu vou fazer, ela tem um desvio, um desvio ou uma incerteza chamada de padrão, né? E aí a gente calcula isso aqui, esse serve para isso, né? Baseado nessa incerteza padrão, a gente adiciona uma incerteza devido à resolução e uma incerteza devido à calibração do aparelho, tá? E então a gente tem uma incerteza combinada. Combina a incerteza, o desvio padrão, a incerteza da resolução e a incerteza da calibração, tá? E para isso, o Imetro tem o GUM. Deixa eu ver se tem aqui falado ou não. É um documento chamado de GUM do Inmetro, tá? Que ele explica todo esse procedimento de cálculo, né? Ó, todas as variáveis, tá? Né? O que é as incertezas, né? Como é que você calcula, né? Então aqui, ó, a incerteza, aqui é o desvio padrão, né? E aqui, se ela é trapezoidal, tu usa esse U ao quadrado, triangular, triangular normal, tá? Tudo bem. Isso não vem ao caso. No caso que eu quero citar. A dúvida que eu quero, o que eu quero que vocês entendam é esse procedimento aqui, né? Então eu tenho um tanque de determinado diâmetro e determinada altura, né? 10 mais ou menos 0,3 metros, 2 mais ou menos 0,05 metros, né? Essas são as incertezas do tamanho do meu tanque, tá? E o meu volume, ele vai ser, então, 157,08, mais ou menos quanto de incerteza? Como é que eu calculo isso aqui? Então, isso lá, o documento de Metro GUM, eles nos diz para calcular a incerteza combinada, tá? Aqui ele faz a dedução e aqui está a fórmula, né? Então, a incerteza ao quadrado é igual à incerteza da primeira variável vezes a derivada da primeira variável ao quadrado, mais a incerteza da segunda variável, vezes a derivada da segunda variável ao quadrado. Tá. Isso aqui, lá no GUM, aqui ó, o GUM, tá? O GUM, ele faz um somatório para quantas variáveis você quiser. Pode falar. É só pra mim ou tá na tela dos slides? Ah, perdão. Agora foi. Perdão. Acho que eu tinha voltado a apresentar e não foi. Tá. Me avisem, que às vezes eu estou tocando aqui e não sei o que vocês estão visualizando. Então, essa é a questão do tanque, as variações, né? Então, meu volume é de 157, mais ou menos quanto? Como é que a gente calcula isso? Então, o GUM já dá direto essa fórmula aqui, ó. Tá? Dá direto essa fórmula aqui. Eu vou deduzir ela aqui. Vou deduzir já para o nosso caso, que fica tranquilo. Tá? Para a gente entender. Então, a certeza combinada é a da primeira variável vezes a derivada, mais a segunda variável vezes a derivada. Então, deixa eu encerrar a apresentação. Então, para o nosso caso, né, a incerteza combinada. Lá eu sei que eu tinha U, mas eu vou botar aqui em algum lugar que U, deixa eu até ter usado U. É que U não confundir com Mi aqui, né? U igual a incerteza, que vai ser igual ao nosso desvio padrão lá no final das contas, tá? Desvio padrão. Tá? É diferente da tensão. Tensão é outro papo, tá? Então, a gente vai trabalhar
com o desvio padrão. Então, a incerteza da minha tensão, a incerteza combinada da minha tensão, ela vai ser igual à incerteza da força, esse aqui é o quadrado, ao quadrado, vezes a derivada da força, ou seja, quanto, né? Ó, baseado nessa P, não é FP. A incerteza da força, quanto a força varia em relação... Então, como é que eu faço essa derivada? Eu vou pegar essa fórmula aqui, tá? Tensão P4 sobre πd ao quadrado. E eu vou derivar ela em função de P. D por dP, e isso aqui eu vou fazer D por dP. Então, tudo que é P vai ser como X. E o resto vai ser como constante. Então, aqui eu tenho alguma coisa, alguma constante, vezes o meu X. Tá? Essa constante é o quê? 4 sobre πd ao quadrado. E o meu X é o meu P. Tá? Então, qual que é a derivada de uma constante vezes X? A derivada de uma constante vezes X é C. D sobre dx, constante vezes X, é constante. O X cai fora. Então, a mesma coisa vai acontecer com a minha força. A derivada vai ficar 4 sobre πd ao quadrado. Tudo isso aqui ao quadrado. Tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa com o meu diâmetro. A incerteza do diâmetro ao quadrado, que multiplica a derivada do diâmetro. Tá? Aí a derivada do diâmetro vai ficar... Então, eu vou trabalhar o diâmetro como se fosse o meu x, né? Então, o resto é constante, ó. Então, tensão é P4 sobre π vezes 1 sobre d ao quadrado. Então, isso aqui vai ser minha constante e aqui eu vou ter 1 sobre x ao quadrado, tá? Ou seja, constante vezes x na menos 2. Vocês estão vendo isso aqui? Tá, aqui. Eu estava no lugar errado. Qual que é a derivada de x na menos 2? Eu passo multiplicando menos 2c vezes x na menos 3. Beleza? Então, no meu diâmetro, como é que vai ficar? Vai ficar menos... Tá? Eu tenho P4 sobre π. Vezes menos 2 vai dar menos 8P sobre π. E o x na menos 3 vai ficar embaixo o diâmetro na 3. Tá? Então, essa aqui vai ser minha incerteza combinada. Olha só que legal. Acho que aqui tem um quadrado também que eu não botei, né? Aqui tem um quadrado também que eu não botei. Vamos botar os valores agora. A incerteza combinada. Qual que é a incerteza da minha força? A força é 70 mais ou menos 1 kN. Então, eu vou ter 1000. 1000 ao quadrado. 4 sobre π, o meu diâmetro é de 20, isso? 20 mais ou menos 0,5. Então, é 20 ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Mais certeza do meu diâmetro, 0,5 ao quadrado, vezes menos 8, vezes a P, a força, 70.000, sobre π, e aqui é D ao cubo. Né? Professor. Oi. Ajusta um pouquinho a folha. Isso. 20 ao cubo. Tudo isso aqui é ao quadrado. Esqueci do quadrado aqui também. Tá? Então, ó, incerteza vezes derivada, mais incerteza vezes derivada. Incerteza vezes derivada, mais incerteza vezes derivada. Tudo é ao quadrado, tá? É isso aí mesmo.
Tá? Resolvendo isso aqui, eu vou ter a incerteza na ordem de 11,37 megapascal. Tá? Ou seja, a minha tensão ela é igual a, mais para cima, 222,82, que eu calculei aqui, ó, tá? Calculando a força sobre a área, 222,82, mais ou menos 11,37 megapascal. E a minha resistência, que eu fiz lá no início do problema, ó, 250 mais ou menos 10 de desvio padrão. Tá? De novo, vou calcular a variável estatística C, que é a média, não, desculpa, o desvio padrão da tensão dividido pela média da tensão. Isso aqui vai dar 0,05104. Tá? E de posse de tudo isso, então eu sei quanto eu sei quanto a minha, cadê meu Shigley? Fechei, porcaria, abri de novo. Eu sei quanto a resistência do meu material varia e eu sei quanto a tensão varia. Tá? Compartilhar. Peraí que eu estou meio perdido aqui nas tecnologias. Cadê? Aqui. Tá? Exatamente. Isto. Vou só conferir aqui a equação que eu não anotei. Capítulo 1. Passou batido aí. Se tiver um tempo aí, quiserem dar uma lida nesse capítulo 1, é bem interessante de ler, tá, pessoal? Explica tudo um pouco de tudo aquilo que foi falado, tá? Não tem, será? Só no meu? Unidade. Não tem, só no meu Shigley tem. Deixa eu abrir lá para mostrar para vocês. Professor, tem uma dúvida. Diga. A gente não tem que usar o diâmetro em metros? Tá, já vou responder essa dúvida aí. Tá bom, obrigado. Já vou responder porque isso é uma coisa que eu faço um pouquinho diferente do Cláudio e às vezes o aluno fica com bastante dúvida na questão das unidades aqui, tá? Eu não sei se dá para vocês ver tranquilo aí, porque para mim fica muito pequenininho aqui. Tá muito ruim. Essa equação 1.12, vou tentar passar um pouquinho, questão de foco. Não dá para ficar em toda a tela essa imagem, professor? Tu tem que ir em fixar. Clica na imagenzinha e vai em fixar. Foi? Clica no botão direito. Tá, consegui. Obrigado. Isso. Só que tá ruim a imagem ainda. Ela tá um pouco desfocada, né? Deixa eu ver. Aqui não vai dar também. E eu não consigo ajustar o foco aqui para visualizar, que às vezes é só ajustar aqui, ó, já clarei. Né? Então essa equação eu vou colocar ela no papel aqui também, que fica mais visível, tá? Mas essa seção nova do Shigley, acho que eu vou ter que explicar para vocês também. Ela relaciona a incerteza com o coeficiente de segurança, tá? Como assim? Vou explicar no papel que é mais fácil.
tá? Incerteza, probabilidade em pauta. Tá? Então, aqui é a probabilidade. Tá? Essa probabilidade, vocês já estudaram, ela tem o gráfico na forma de sino, né? Que é a forma de gaussiana. Então, aqui a gente está falando de tensão. Tá? E eu vou traçar outro gráfico, que é a nossa resistência. Tá? Esse valor aqui central é a média. Então, é mais ou menos isso que a gente calculou. Tá? Qual que é a média na nossa tensão e o desvio padrão, ou seja, quanto essa curva está alargada ou mais delgada. Tá? E a mesma coisa que a resistência, a média e quanto ela está mais alongada ou mais delgada. Tá? Esse aqui deu 250 megapascal e esse aqui no nosso cálculo deu, está em azul, 222. Tá? Agora, se essa curva for suficientemente branda, tá? Suficientemente larga, e a de tensão também, vai existir uma zona, onde há a probabilidade, onde existe a probabilidade, certo? Da tua tensão ser maior que a tua resistência. Vocês conseguem entender isso? Aqui, ó. Aqui estou com a média de ocorrências, mas eu tenho ocorrências ao longo desta curva, né? Claro que quanto mais longe da curva, menor a probabilidade dessa ocorrência acontecer. Mas estatisticamente falando, é possível. Tá? Então, é possível que em alguma interferência dessa curva, a tensão seja maior que a resistência. Se a tensão for maior que a resistência, o material vai falhar. Tá? Independente de qual seja essa falha, se é escoamento, se é ruptura, se é fadiga, se é a explosão, que nem aquela que aconteceu lá no porto, lá, né? Ela vai falhar. Pode ser a explosão que nem aconteceu no porto, ou o entortar de um clips, né? É a questão que tu chama de falha, né? O que você vai chamar de falha. Então, nesta zona achurada, existe essa probabilidade. Tá? E as incertezas de resistência de tensão, quanto maior a resistência, maior a probabilidade de acontecer essa zona. Se eu tenho mais certeza, se eu tenho menos incerteza, essa curva ela fica mais de pezinho, ó, tá? Ela vai ficar mais delgadinha, mais de pezinho. E aí, se essa curva ficar mais de pé, olha só o que vai acontecer. Ela vai ficar assim a curva, até subir um pouco mais, eu acho, né? E a tua área achurada, ela vai ficar bem menor. Tá? Outra maneira de reduzir a área achurada é aumentar o coeficiente de segurança. É eu afastar uma curva da outra. Tá? Eu puxo a curva de tensão para trás, afasto, vou diminuir a área achurada. Que a área achurada é o meu risco, né? Onde a merda pode quebrar. Lá no Shigley novo, tá? Vocês não tem isso. Acho que tem lá nos meus slides, deve ter. Eu vou ter que dar uma conferida. Tá? A gente tem a equação que define o fator de segurança como sendo igual a 1. Tem um fator aqui que eu anotei. Tá. 1 mais raiz quadrada
de 1 menos 1 menos z ao quadrado, cs, que multiplica 1 menos z ao quadrado, c sigma, tudo isso aqui na raiz, dividido por, câmera, ali, dividido por 1 menos z ao quadrado, cs ao quadrado. Tá? O que é z? Z é a variável estatística que nos diz respeito à confiabilidade. Então, uma confiabilidade de 99,9%, o z é 3,09. Tá? Essas variáveis estatísticas também tem lá no final do capítulo do Shigley. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Se não, tem no meu aqui. Lá no final do livro. Ela A10. Está aqui ele. Deixa eu compartilhar com vocês. Ali. Tá. Lá na página 1025, bem no final do livro. Tá. Tem aqui o Z dada a probabilidade. Tá? Então aqui a probabilidade é 99, é 0,1, né? Tá aqui nessa ordem aqui, ó. 3, 9, tá. Vamos ver. 3,0. Vai dar entre esse cara e esse cara. E interpolado. Tem na tabelinha aqui, ó. 999, 3,090, tá? É negativo, só que como tem o sinal ao quadrado, ele morre. Então, no final dessa tabelinha aqui, esse Z é a confiabilidade, tá? Então, quanto maior, mais seguro eu estou que eu não estou na zona achurada, tá? Mais seguro eu estou que não estou na zona achurada. Estatisticamente trabalhando com aqui, ó, seria uma falha a cada 1000, tá? O que estatisticamente é bem aceitável, certo? Aqui. Vamos botar os valores aqui para nós calcular. Então, eu tenho 1 mais raiz quadrada, 1 menos o nosso z, 3,09 ao quadrado, vezes o CS que a gente calculou, 0,04, 1 menos 3,09 ao quadrado, vezes o CZ, esse aqui é o quadrado também, porcaria, quadrado ao quadrado, tudo ao quadrado. O C sigma, aqui, 0,051, cadê? Aqui, 0,5104 ao quadrado. Tudo isso dividido por 1 menos 3,09 ao quadrado vezes 0,04 ao quadrado. E aí, essa conta aqui, se vocês quiserem refazer, 1,218. Ajusta um pouquinho para você. Sim, perdão. Lei. Tá, então aqui está toda a conta, os valores substituídos. Tá, então, o que isso significa? Significa com as incertezas do problema, tá? Um fator de segurança igual ou maior que 1,218 vai me dar confiabilidade de 99,9% que a merda não vai quebrar.
Tá, então, vamos voltar um pouquinho. Deixa eu só abrir o calculador aqui. Pode só mostrar a conta que deu 11,37 de novo, só para mim revisar? 11,37. Deixa eu só abrir minha câmera aqui que eu escondi ela. Ali. Cadê o cantinho? Tá. Faltou a fórmula aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho a fórmula anotada. Não. Eu não anotei a fórmula. Crua. É que a fórmula tem umas derivadas que fica ruim de escrever. Eu vou tentar compartilhar na tela aqui a propagação de incertezas. Ó, essa aqui é a fórmula crua, tá? X1 vai ser a nossa força, o P, né, o nosso carregamento P, e o X2 vai ser o diâmetro, tá? Então, a incerteza combinada, o Y vai ser a nossa tensão. A incerteza combinada da tensão é igual à incerteza da força vezes a derivada da função em relação à força, que é isso que a gente fez, né, isolando o F, mais a incerteza do diâmetro vezes a derivada da função em relação ao diâmetro. Tá? Então, aqui na equação, a incerteza da tensão combinada é a incerteza do P, da força, vezes a derivada da função em relação à força. Tá? Cadê aqui? Está aqui a derivada. Ó, né? Eu considero o P como x e o resto como uma constante. Tá? Então, a derivada de uma constante vezes x vai dar igual a constante. Qual que é a constante? 4 sobre π d ao quadrado. Tá? Mais a incerteza do diâmetro, vezes, aí eu fiz a derivada em relação ao diâmetro, considerando o diâmetro como x. Tá? Considerando o diâmetro como x. Então, a constante vezes 1 sobre x ao quadrado. Constante vezes 1 sobre x ao quadrado. Então, a derivada disso aqui vai ficar menos 2cx na menos 3. Menos 2c, e o dzinho aqui, ó, como era menos 3, vem para baixo, né? Fica 3. Tá? Tudo isso ao quadrado. Tá? E substituir os valores que a gente tem. A incerteza da força, a incerteza do diâmetro, o diâmetro, a força, o diâmetro, e encontrei a incerteza da tensão. Ou seja, a nossa tensão é 222, que a gente tinha calculado aqui, ó, como sendo força sobre área, 222, mais ou menos 11,37. Tá? Obrigado. E com isso a gente calcula... Pode falar. Esse valor abaixo aí, ele seria o que mesmo, professor? Desculpa. Esse? Isso. Esse é o C. Tá. Na verdade, ele é só um parâmetro estatístico. Tá. Ele diz o tamanho do desvio padrão em relação à média. Só isso. Que a fórmula precisa dessa informação para comparar as duas curvas. Então, essa formulazinha aqui que eu mostrei, que está no meu Stigley e não está na de vocês, cadê a folha aqui, para cá? Essa formulazinha até um pouco longa lá, não vai caber direito aqui. Isso. Ela relaciona as duas curvas, né? E me diz o quão longe eu tenho que estar com as duas curvas para ter um Z de 3,09, que corresponde à confiabilidade de 99,9%. Então, ele diz assim, ó, se você tiver um coeficiente de segurança, ou seja, uma média longe da outra 1,218, você tem 99,9% de confiabilidade de que essa zona achurada não vai acontecer. Beleza?
Professor, aquele 222 quando chegou. Peraí, deixa eu tirar o meu áudio. Que não... Pode falar. Professor, tá ouvindo agora? Ele se mutou pra não dar eco, pode falar. Ah, sim. Aquele 222, tu pegou da onde? Eu não entendi muito bem. Aí. Ainda bem que o colega estava ligado aí. 222 é a força pela área. Então, a força de 70 mil dividido pela área correspondente ao diâmetro de 20 milímetros. Tá, perfeito. Obrigado. Tá? É a tensão média, a tensão efetiva que eu vou ter no meu componente. Só que é isso que eu quero que vocês entendam. Essa tensão é que a gente calcula já vocês já calcularam em relações materiais, é tranquilo de calcular. Só que a gente não tinha essa variável da incerteza, né? Não tinha nunca tinha aplicado essa incerteza no cálculo, tá? E aí, assim, claro que isso é só um exemplo didático, tá? Porque essa fórmula de certeza, ela é válida para esse exemplo, tá? É válida para esse exemplo. Se eu tiver um exemplo diferente, se eu tiver flexão, não tiver tração, eu vou ter que refazer essas derivadas aqui, ó. Baseado em quantas variáveis, quantas incertezas eu vou ter no meu processo. Tá? Então, isso pode ser bastante complexo de você fazer na aplicação real. Tá? Mas é justamente essa complexidade que a empresa busca hoje. Por quê? Porque isso aqui, né, força sobre área todo mundo faz. Tá? Isso aqui é a lição de casa aqui, todo mundo faz. O que ninguém faz é encontrar o fator de segurança mínimo. Por que encontrar um fator de segurança mínimo? Porque eu encontrando o fator de segurança mínimo, eu consigo com segurança trabalhar com o menor diâmetro possível. Tá? Então, essa aqui é a sacada. Pode falar. Nas tuas provas, tu considera o pi como 3,14 ou o valor real de pi para as contas? O pessoal já está preocupado com as provas já? Tá cedo para se preocupar com a prova. Daí nos exercícios, assim, pra gente chegar junto contigo, a gente usa o valor real de pi ou arredonda? Não, então, eu faço muita coisa na HP, aí eu uso o valor cheio, tá? Mas não tem problema, pode ser 3,14 aí, dá bem tranquilo aí. Isso é uma coisa assim que quando a gente é estudante, a gente se preocupa, tá? Depois que a gente se forma, que a gente começa a encarar a vida como ela é, a gente percebe que as tolerâncias do teu processo, deixa eu até trocar de câmera, tá? As tolerâncias do teu processo e as tolerâncias da tua aplicação são muito maiores do que a tolerância do pi. Tá? Então, o fator de segurança 1.2, ele vai sobrepor, né, todas essas incertezas aí de cálculo, tá? Quando a gente começa a calcular tensão, começa a entrar mais nesse mundo, 10% é mato. 10% é mato. Já chegou uma precisão de 10%, levanta as mãos para cima. Obrigado, senhor. Né, me sinto um iluminado, tá? Porque as tolerâncias aí da vida real com a vida virtual são bem gritantes, tá? São bastante gritantes. Tá, mas respondendo a pergunta, pode usar o 3,14, não tem problema nenhum. Né? Eu não sei agora que a prova, a outra prova, no semestre passado, eu fiz ela toda por tarefas, tá? Fiz as tarefas, até inclusive você já tem uma tarefa hoje, e eu nem passei o conteúdo da tarefa, não deu tempo. Se tem uma tarefa hoje, eu vou prorrogar ela para frente ali,
E a prova eu fiz uma forma de tarefa também, então dei um arquivo PDF, tá? Vocês resolvam ele no Excel, no papel, escaneiem, gerem um PDF, manda para o Moodle de novo. Eu não fiz aqueles questionários do Moodle, tá? Eu acho que para esse tipo de questão é bem complicado resolver por questionário, tá? Porque às vezes o aluno erra lá no início da questão, acertou o resto da questão, errou lá no início da questão, a questão está toda errada, né? Então eu tento considerar o máximo possível, embora, né, se você errou no início, você errou o teu projeto inteiro, né? Então tem que tomar um certo cuidado quanto a isto, tá? Bom, então o que eu queria falar de consciência de segurança, tá? Era isso aí. Tem essa formulazinha, essa forma de definir o coeficiente de segurança, tá? Que o Shigley possibilita, mas, enfim, normas, experiência da empresa, né? Ou até uma análise mais rústica, né? No sentido assim, a minha resistência varia 10%, a minha carga varia 20%. Então você faz um no limite máximo e outro no limite mínimo, né? A tensão no limite máximo e a resistência no limite mínimo e calcula qual que tem que ser teu coeficiente de segurança, certo? Tem um exemplo assim no Shigley, a gente faz aula que vem aí, que dá para fazer. A tarefa de hoje que eu botei para vocês, tá? Eu tenho mais 2 minutos, não vai dar tempo de passar. É baseada nas tolerâncias ISO, tá? Que é uma coisa que talvez vocês viram lá em desenho, mas eu gosto de relembrar porque tem muito a ver com máquinas, isso que a gente vai falar bastante na hora de... falar bastante não, mas a hora que vocês começarem a trabalhar como projetistas, vocês vão enfrentar bastante essa dúvida, tá? Só respondendo o chat ali, o fator de segurança sempre será maior que 1? Sim, né? 1 é o limite. 1 significa que a tua tensão é igual à resistência. O teu fator de segurança menor do que 1 significa que já quebrou, tá? Já quebrou não, já falhou, certo? Se você se você admite deformações elásticas, o teu fator de segurança pode ser menor do que 1 em relação à resistência a escoamento, entendeu? Então, quer dizer, ele pode ser menor que 1? Pode, mas significa que ele já escoou. Aí você tem que comparar com a tensão de ruptura, e aí não pode ser menor que 1. Né? Tem que ser sempre maior que 1, senão ele vai romper. Então, fator de segurança 1 significa que está no limite, tá? Menor que 1 já falhou. Bom, isso aqui eu vou deixar para a aula que vem, então. Tá? Se vocês já trabalham com isso, já sabem o que se trata, a atividade, eu acho que eu peguei o primeiro, ou o primeiro e o segundo aqui, ó, tá? Desse slide aqui. Dei uma olhada na tarefa, tá? Deve ter isso aqui, e aí eu peço para calcular os afastamentos aí. Se você já trabalha com isso, já consegue resolver, tá? Se você não trabalha, a gente vê o início da aula que vem aí, porque eu acho que é uma aplicação bem útil ali para quem trabalha com máquinas. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Sei que foi bastante equação hoje, mas é para vocês ir pegando o ritmo aí. Tá? Essa aula eu estou gravando ela, eu vou dispor ela no YouTube, só peço um prazo aí, porque eu tenho que fazer o download e fazer o upload, não consigo jogar direto lá da plataforma para o YouTube. Então isso demora algumas horas aí,
e eu boto baixar hoje de noite, mas para dar o upload eu dependo do meu horário, enfim, aí pode ser que se alongue ao longo da semana. Ô, professor, Diga. será que como é que vai ser esse semestre? Vai ser até o final as aulas online, alguma coisa assim? O senhor tem alguma Quem novidade? que tá falando é o Dair? Ou daí, agora que eu consegui fazer funcionar meu microfone, acredita? Porcaria. E de bota e desliga e vai, agora funcionou. O Dair foi meu aluno semestre passado em conformação, né, o Dair? Ui. Meu conterrâneo. É, Meu esse vizinho. semestre não deu de pegar carona. É, meu vizinho. É, Assim, Odair, a gente não sabe ainda, né? Vocês receberam o comunicado lá da FTEC. Na real, a FTEC está esperando a definição do governo, né? Quando o governo tomar uma decisão, a FTEC vai ser uma das primeiras ali, assim como foi com as aulas online, né? Síncronas aí, quando a gente está trabalhando. Assim que o governo liberar, a gente vai voltar. E eu imagino ali talvez um prazo de uma semana para se adequar, mas eu acho que é bem rápido aí voltar. A questão é legal aí com o Estado, né? Poder do Estado. sim. Então a gente não sabe. Talvez exista uma previsão que é setembro, mas a gente não tem certeza ainda disso. Professor, Tá ok. Diga. bem rapidão, só para... Quando tu calculou o desvio padrão, que deu 0,04, tu usou a resistência embaixo, que era 250, e da onde que o senhor tirou aquele 10 que eu tô perdido? Não, aquele Naquela 10 parte. é dado de... Deixa eu puxar aqui. Esse 10 eu fiz uma suposição que foram feitas algumas amostras. Ah, bom. Dessas amostras, a média padrão, a média deu 250 e o desvio padrão deu 10. Beleza, agora eu entendi. Valeu. Tá? Isso tem que ser... Professor, essa câmera é melhor. Essa aqui, né? É. É que essa câmera aqui, ela tem algum tempo que está comigo já. A TechPix aqui. E aí, quando estourou as pandemias, eu adequei ela aqui num pedestal de microfone. Ó, e quebrei o galho com ela. Mas, na real, agora eu tinha que abrir mão e investir num sistema mais adequado. Mas daí investe e dali 2 meses volta às aulas. Nunca mais. Tudo Exatamente. que eu penso, vou comprar um fone melhor agora. Pá. Compro o fone, daí volta às aulas. Capaz, na Isso. próxima pandemia usa de novo. A próxima pandemia já está pronto, já está preparado. Já. Eu vou começar a gravar as aulas tudo online e nem vou mais para faculdade lá. Boto um data show lá, dou play e deu. Levo até meu café aqui, eu levo até um cafezinho, fico tomando um cafezinho lá na faculdade e vocês ficam assistindo o vídeo. Bom economiza gasolina, né? O valor da gasolina, eu paguei minhas canetinhas aqui, ó. Né? Peguei minhas canetinhas, peguei o quadro. O quadro faz tempo que eu queria, até para me organizar, mas veio daí. Agora, a câmera eu achei meio salgada para investir agora. E essa aqui, o notebook tem a câmera bem boa, só que a distância, assim, ele não tá muito legal. De repente eu inverto, uso essa câmera aqui. Até podia fazer um teste agora aqui. Uma dica, Essa câmera aqui. professor, dá para usar a câmera do celular também, dependendo no... Eu acho que eu vou fazer um login com o celular. Isso. Professor, tenta botar um pouquinho mais longe. Sem coordenação aqui. Eu acho que eu vou botar essa câmera aqui bem... Só acertar um pouquinho o foco, acho que ficou bom assim. Eu acho que eu vou botar essa câmera aqui. Ó, aí dá pra ver vocês, ó. Aqui dá pra fazer o joguinho do infinito aqui, ó. Eu vou botar essa câmera aqui no quadro e talvez e uso só a minha no celular aqui, a do notebook aqui pra frente. Não fazendo sentido.
E fazer escrever aqui e ficar mostrando aqui, ela fica uma aula meio complicada de lidar. Mas no quadro eu acho que vai dar para usar. Bom, pessoal, tá? A gente se vê semana que vem. Tá todo mundo online, mais ou menos. E eu botei lá no Moodle, tá? Lá no Moodle, embaixo dos avisos, lá o segundo tópico que tem um grupo do WhatsApp, tá? Um link para o grupo do WhatsApp. Então eu já criei o link ali, se vocês tiverem interesse, cliquem ali, a gente gera uma turma no WhatsApp. Eu até estou sem bateria no celular agora, tá? Consegui ver se alguém clicou ou não. A gente gera uma turma no WhatsApp e aí fica mais fácil, às vezes, de tratar assuntos mais urgentes aí. E se você tiver alguma dúvida, querem botar ali no WhatsApp, a hora que eu conseguir responder, eu já respondo direto no grupo lá. Tem essa opção. Tá certo então, professor. Boa noite, até mais. Feito, boa noite, pessoal. Terça-feira que vem estamos por aí. Valeu.